Valdemar, como é que surgiu a sua ideia, né, de criar quadro? Como é que é a sua história na questão da pintura? É, a arte na minha vida, ela surge na infância, né? Eu desenhava na casa dos meus pais, quando criança, aos 4 anos, tenho lembrança eu desenhando no terreiro de chão batido. E desde criança eu já era voltado para essas questões da natureza, como inspiração, da terra mesmo, das coisas da terra, das florestas, dos animais, das matas, das pessoas, dos costumes do nosso povo. Por isso, assim, sempre eu me coloco como um artista memorialista, porque eu gosto de pintar as coisas voltadas para as questões das nossas terras, das memórias, das histórias contadas. E daí também eu fui avançando para outros universos, como dentro das minhas artes você vê muito ligado aos astros, ao universo, algo mais profundo. Mas também na infância eu tive uma doença que foi adquirida em curral, com a chamada de febre de gado, outros chamava língua de pau, a qual quase morria. Então eu desenhava, quando eu tinha fome, eu desenhava um prato, uma colher, sede, eu desenhava um copo pedindo água. E eu sobrevivi graças ao meu avô Apres Maciel, na época ele era um farmacêutico, e ele passou um remédio, e se eu tomasse aquele remédio eu conseguisse ingerir, eu sobrevivia. E eu, ao passar, eu fui me avançando nas artes, eu desenhava lá em Caturité, onde era a Casa do Motor. Também pelas pessoas de época, idosos, eles chamavam Rua do Motor, que é a Rua João Queiroga. E essa Casa do Motor era onde havia todo um processo do algodão nas épocas antigas. É tanto que eu criei um quadro para a Prefeitura de Caturité, baseado em épocas. Um ponto eu pesquisei fotografia e outro era parte das minhas lembranças, que eu fiz num ângulo que naquela época não tinha drone. Então o drone ali foi a minha mente, a minha imaginação para ter uma visão aérea das casas de uma rua, os quintais das épocas, porque aquilo eu tinha na minha mente. Então eu levei um ponto de visão com um ângulo que hoje as pessoas têm drone para ter essa facilidade. E isso eu tirei da minha mente, no imaginário, um ângulo que parece que você estava num drone, num ponto mais alto, para fazer aquele ângulo. Que eu comecei mesmo profissionalmente a partir dos anos de 1993, como tem um quadro aí que você viu que tem essa comunidade que foi dado o nome Silêncio. E desde que eu comecei, tanto pintando paisagens ligadas à terra, como eu sempre tinha essa questão voltada para o social. Uma preocupação também já com o desequilíbrio. Então eu comecei nesse ano de 1993, a convite de João Fernandes e da sua esposa Noêmia, pessoas que até hoje eu sou grato a eles. E daí eu passei para Caturité, a convite também na gestão de José Hermínio, passei a trabalhar em serviço público na prefeitura, mas também trabalhando aos poucos, podendo manter minha arte viva. Depois veio o gestor José Gervásio, que também me deu a oportunidade para trabalhar com arte do social, e veio Jair também, Jair Ramos, que foi prefeito em Caturité, também ele me deu a oportunidade, e eu continuo nessa gestão trabalhando, mantendo viva a minha arte, e assim eu sempre sou grato a todos eles, né, que me deram essa oportunidade. Porque eu digo sempre, todo artista, toda pessoa precisa de uma oportunidade. Você tem ideia de quantos quadros você já pintou? Eu perdi a conta, porque quando eu comecei a pintar mesmo, não tinha as tecnologias que tem hoje para você tirar foto. Hoje você tem uma série de recursos, você pode criar canal, você pode criar fotografias, de fazer arquivo, fazer uma série de coisas, exposição virtual, guardar esses arquivos de memórias de seus trabalhos. E antes não tinha. Pessoas tiravam foto e às vezes ficavam em arquivos de prefeitura ou de pessoas, e eu não tenho. Eu tenho pouco material do início da minha história. E hoje
A gente temos, pode dizer, os olhos das pessoas são nossas galerias através da rede social. Agora você já participou de várias exposições, né? Qual uma exposição mais importante que você participou até hoje? Participamos, Luiz, de várias exposições e, assim, todas são importantes para o artista. Quando se cria uma exposição, se abrem portas, seu trabalho vai se tornando mais conhecido. Mas, assim, que nós saímos daqui foi para Recife, a convite de um artista plástico pernambucano, Jorge de Azevedo, e ele nos levou para participar da comemoração do centenário da ABB de Recife. Nós fizemos essa exposição lá e depois eu tive uma exposição individual em Olinda, no restaurante Tribuna, do português Jaime. Essa exposição passou um mês. E surgiu a oportunidade para ir para outros lugares, como a Bahia, Rio de Janeiro. Fui convidado recentemente por um rapaz que fez uns trabalhos aí em Caturité. E ele fez esse convite ao ver pessoas lá e falar do meu trabalho. Só que para ir para essas viagens você tem que estar com estrutura financeira, porque viajar exige gastos. Você tem que estar com uma quantidade boa de quadros para levar também. E outra, eu venho me preparando e pintando. Tem surgido até pessoas querendo comprar meus quadros, mas eu fico me segurando. Alguns são dos meus acervos e outros eu estou segurando para conseguir espaços para expor. É tipo João Pessoa, porque após a pandemia eu recebi os elogios de uma crítica de arte através do artista plástico Luiz Barroso, que é bem conhecido. Ele trabalha em João Pessoa, sempre está tendo exposição, já teve viagem na Europa. E ele mostrou meus trabalhos para uma crítica de arte e ela fez uma crítica muito positiva aos meus trabalhos. E até citou para eles me dar apoio e conseguir um espaço em João Pessoa para eu mostrar meus trabalhos. Então eu venho trabalhando pensando nisso, em conseguir espaço e ter material para expor. Essas exposições geram vendas? Gera, porque quando você faz uma exposição, é que não te disse, sempre surgem pessoas interessadas. Mesmo agora em Caturité, a gente tivemos uma exposição junto com os idosos, com um trabalho que realizamos com os idosos, e eu fiz os desenhos baseados em cima do que eles contavam das vivências de época, e eles pintaram no estilo estilogravura. O desenho meu é a pintura do grupo. Esse material vai ficar como acervo para ser uma ponte desses conhecimentos entre a educação, porque esse é um objetivo. Estudar os livros vivos que são os idosos, criar a pintura e trabalhar com a educação. É uma ponte desse conhecimento para que isso não se perca, as histórias. E gera, porque lá apareceu pessoas interessadas em trabalhos, perguntando valores de algumas telas, mas aí eu não dei o valor naquela hora e até converso com as pessoas e peço desculpa, porque o artista quer vender sim, mas o artista precisa de um material para conseguir um espaço, porque quando surge uma oportunidade e eu não tiver material, eu perco as oportunidades de uma exposição. E meu pensamento é esse, uma exposição para eu sair para centros maiores, porque eu vivo a arte até hoje aqui no meu setor, que foi Boqueirão, Caturité, e assim a gente tem vontade de alcançar espaços maiores, de levar a nossa arte, nossas histórias para outros mundos, para outros povos, para outras pessoas, para nos tornarmos assim mais conhecidos. Eu sei que eu nunca fui em uma grande galeria, mas como eu digo a você, a minha galeria são os olhos das pessoas, as redes sociais. E voltando lá, uma questão que você fez, eu também tive uma exposição em 1995 em João Pessoa, no Espaço Cultural. Na época ainda era João Fernando, o prefeito de Boqueirão, e eles me levavam para todos esses locais e eu consegui essa exposição no Espaço Cultural lá. Foi uma das primeiras exposições assim fora aqui da região e era o início quando eu estava começando a pintar. Eu sou um autodidata. Eu fui no Departamento de Arte de Campina Grande. Eu fui através da prefeitura de Boqueirão na época fazer cursos de arte. Eu nunca fui pegar o diploma. Quando eu cheguei lá eu já pintava quadros, eu já era autodidata. Mas lá eu procurei mais estudar artes, estilos,
pintores do que praticamente pintar. E isso gerou um olhar diferente desse professor Labas, que as primeiras telas que eu pintei, assim, essa tela ali, um material foi ele que me deu, que é um material que não dá fungo, não, ela tem um tipo de material que ele utilizava e eu não peguei para saber que material era esse, uma resina para comprar, que ele comprava fora. E ele me dava esse material e conversava muito comigo sobre arte. Só que com o tempo eu fui perdendo os vínculos com essa pessoa e esse professor ele morreu com câncer. É Antônio Labas, um dos grandes artistas de Campina Grande. Hoje você tem, eu não sei se eu perguntei já, tem muito quadro no acervo para casa de uma exposição ou não? Ou tem só apenas esses? Eu tenho esses que tu tá vendo aqui e tem mais outros aí. Se eu não me engano, uma faixa aí de uns 15 trabalhos, né? Tem uns que já estão envelhecidos por tempo. São trabalhos do ano de 1996, como esse que tem ali, que é o Deusa das Feras. Essa tela, inclusive, despertou o interesse de muitas pessoas. Na época, quando R$ 1.000 era muito dinheiro, lá em João Pessoa, no ano de 95, uma senhora botou R$ 1.000 na tela e eu não vendi. E ela dizia, diga quanto é para eu assinar o cheque, mas eu não quis vender e por ser um trabalho que tinha muito da minha história, é um trabalho voltado para as questões bíblicas, para a questão do universo, da humanidade, já vinha mostrando esse lado da transformação do ser humano, da questão da violência do ser humano, da quebra dos princípios bíblicos que o ser humano vem se perdendo. E hoje, como você vê aqui, eu estou muito voltado também para um estilo naif. O que é isso? Quer dizer, aquela arte mais ingênua, mais primitiva, que é geralmente das características dos regionais. E eu consegui juntar isso na minha paleta, levar muitas esse colorido de muitas cores, que é isso que chamou a atenção da crítica de arte. E dentro eu fujo das técnicas, dos estilos, eu uso pinceladas fortes, proporcional. E por que essas estão voltadas nas questões social? Como você hoje estava ali conversando comigo sobre plantas, sobre meio ambiente, as questões das políticas públicas voltadas para o meio ambiente, que a gente sente essas necessidades, essas carências, eu mostro na arte num estilo surreal, mesmo sendo a arte naif, eu também sou um artista surrealista. E esse tronco, ele representa passarinhos, carcaça de animais, parece um jacaré. Se você olhar ao contrário, já vê outro animal. As árvores em direção ao céu como balões, que são os astros, meteoritos, pode-se dizer, os planetas, onde tantas vezes a humanidade quer deixar de cuidar da Terra em procura de astros do espaço, tipo Marte e esses outros, se tem que cuidar é desse planeta Terra, porque é aqui onde está a vida, que é água, é aqui onde está toda a riqueza que nós dependemos para viver, é nessa parte de Deus que é a Terra e que o ser humano está devastando. Aqui eu mostro numa forma surreal, e o estilo naif, mais surreal, é uma pessoa numa carroça. Essa carroça é uma comunidade e como puxada pelo o cavalo, que representa a força dos seres, das pessoas para sobreviver, para se manter, o trabalho da luta das pessoas nesses lugares para sobreviver. E essa pessoa em pé sobre um tronco, apontando um círculo, somos nós pessoas, seres humanos, como que tivesse pedindo ajuda a Deus pela devastação que vem na terra. Isso envolve aqui dentro desse trabalho as culturas populares, quando eu mostro dentro de um estilo naif, voltado para a arte da xilogravura, um sanfoneiro, uma pessoa ao lado da sanfona, que é as músicas raízes da nossa região, das nossas terras, e essa pessoa apontando para um chão onde as pedras estão parecendo máscaras. Algo caído como máscaras, como pedras, e isso mostra a dureza da vida e o que vem acontecendo com as nossas culturas. As nossas músicas,
A nossa cultura, elas estão sendo devastadas também e estão sendo implantadas, não que seja contra aos outros ritos, mas outras culturas, mas que tem que valorizar a nossa, para que ela não morra. E o que nós vimos são os implantes de várias culturas e realmente a cultura nordestina cada vez sendo mais esquecida e desvalorizada nos períodos. Que nós cada vez vai ficando mais difícil as pessoas ver as tradições como elas eram. Waldemar, essas pinturas, você surge na sua mente, você coloca na tela ou você vai colocando na tela e vai surgindo a ideia? Essas pinturas elas surgem na minha mente. Muitas vezes eu crio elas em cadernos de desenho, mas geralmente quando eu vou pintar, eu fujo daquilo que eu desenhei, porque novas imagens vão surgindo em minha mente. Então, a partir do momento que eu vou pintando, as imagens vão surgindo e eu vou transpassando para as telas. Por isso é tanta figura misturada em uma única tela, porque é como se fosse minha mente. Quando eu começo a pensar, imagens vão aparecendo e eu começo a pintar. Às vezes eu fujo do traço, eu fujo de tudo para resgatar aquela imagem que está aparecendo na minha mente. Aqui você vê um bocado de cavalo, até com a aparência de alguns dragões, com asas, com tudo, como que eles estivessem avançando sobre algo. E isso pode ser o avanço desordenado, como você vê as comunidades crescendo sobre as montanhas, sobre os rios, as grandes cidades, as metrópoles, mas cresce de forma desordenada, matando as fontes de água, os rios, e torna hoje um grande problema na humanidade é a água. Todos esses quadros têm uma história, né? Tem história principalmente de ambiente, né? Esse aqui, por exemplo. Luiz, esse quadro eu fiz pensando na nossa cultura regional, quando as pessoas trabalham a questão indígena, as lendas, né, como falam de Comadre Florzinha, Caipora, e eu coloquei esse rosto de uma mulher com desenhos indígenas, um tronco com a cabeça de um homem indígena, que estão voltados para a lenda da Comadre Fulozinha, que é bem regional nossa aqui, e Caipora, Curupira, todos esses que são contados por pessoas que eram lendas de figuras indígenas que protegem a nossa fauna e nossa flora, a nossa caatinga. E também aqui você vê traços de flores parecendo cogumelos, mas com alguns traços também parecidos com doces. Isso aqui também ele representa porque a parte da infância, de criança, porque dizem que a comadre Florzinha, ela gosta de doce, que sirvam doce, ela não gosta que sirvam pimenta, mas ela diz que era voltada para essa questão de pessoas oferecer doces a elas, coisas doces, ela gosta. Era tipo papa, agora, e até fumo, que ela disse que fuma, que por isso que o povo diz fuma é igual uma caipora. É porque são coisas das florestas da caatinga contadas pelos idosos, por pessoas. E eu procurei criar desse jeito, até preservei aqui mostrando umas joaninha, é um inseto da caatinga que as pessoas diziam que ela devora a conchonilha, que devorou a palma forrageira. E eles são bem coloridos. Voltado para o universo, que é os meteoros, que todos os meus trabalhos surgem dentro da questão do universo. O universo é um dos grandes mistérios e nós mostramos que Deus, ele é muito maior do que o universo, porque Deus, ele é todos os universos, até aquilo que nós não conseguimos imaginar, que nós não conseguimos chegar lá e que nós não conseguimos identificar que são os mistérios desse grande Deus que é maior do que tudo e tudo é Ele, por os pilares dos trabalhos, por isso essas colônias. As comunidades não são só pessoas negras que moram, são uma mistura de miscigenação de povos que também estão lá. Que muitas vezes eles estão ali, não era por opção morar ali, né? Mas devido à exclusão, às condições de vida, onde foram acontecendo desde o começo da história do Brasil. Que as comunidades, como se diz, as favelas, elas surgem
na época pelos barões. Você vê no Cortiço de Aloysio de Azevedo, ele fala do surgimento das favelas. Cortiço era aqueles, eles faziam um monte de casinhas como quarto e botavam as pessoas para serem exploradas, para conseguir o aluguel. Você trabalhava para aquelas pessoas e o que você ganhava, você era obrigado a gastar ali, para que o dinheiro ficasse para eles, para que eles enriquecessem mais e ganhassem os títulos de barões, de nobreza. E assim começam a surgir as comunidades. Cariri TV sempre com você.